Olá, olá, tudo bem com vocês? Como estão? Hoje é dia 4 de agosto. Estamos aqui diretamente do estúdio da Igreja Presbiteriana do Jardim América, transmitindo para os nossos canais no Facebook, no YouTube, e obrigado pela sua companhia. Vamos ver quem está com a gente aqui para o estudo do livro do Eugene Peterson, este livrinho aqui. Coma este livro é o que a gente está estudando. Tá a Meg com a gente lá no YouTube. Tem mais pessoas conectadas, ainda que não falaram aí do seu oi ainda, não se manifestaram. Também a gente tem mais algumas pessoas lá no Facebook. Estamos esperando aí. Não esquece de mandar o seu joinha, manda o seu oi, conversa com a gente aí, tá? Faz o seu comentário, manda o seu boa noite, que eu vou estar comentando aqui sobre todo mundo, quem está no Facebook, YouTube, Facebook e assim por diante, tá bom? Bom, é isso aí. Vamos começar o nosso estudo de hoje, então, começando pela leitura de um salmo. Aqui, então, Salmo número 139, de versículos de 13 até o 17. Tá faltando um tracinho aí, não tem problema. Vamos lá, então. Tu criaste o, in- no- tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e nossa, essa palavra é difícil, hein? Entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Bem, esse é um texto que lembra da criação, a nossa criação do nosso ser. E ele é muito importante porque hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de quem somos quando nós trabalharmos as Escrituras. E aqui nessa reflexão de quem nós somos, vale aí uma medida de quanto somos de nós mesmos, na verdade. Quanto temos de nós mesmos ou quanto existe de Deus em nós. Somos mais partes humanas ou mais partes que Deus colocou em nós como sua imagem, mas humanas que eu falo de nós mesmos, gerado por nós, criado por nós, o que nos leva então a passear pelo primeiro capítulo desse livro do Eugene Peterson. Ele vai nos convidar a refletir, pensando que talvez o que existe em nós não seja tão divino muitas vezes, pecaminoso, maculado, manchado, embora sejamos imagem de Deus, caímos em pecado. Então, parece que o aspecto formador para as nossas vidas talvez seja complicado quando é baseado em nós mesmos. Ou seja, se o que temos em nós é perfeito, é bom, é bonito, é feito por Deus, mas é manchado pelo pecado, ou seja, já não mais tão perfeito, a referência que nós usamos para nossa formação espiritual não deveria ser nós mesmos. Então a gente precisa de algo fora de nós para nos completar e para nos preencher. É onde nós lidamos com esse livro maravilhoso que Deus nos deixou. Essa é a reflexão dessa noite. Quero convidar você a orar comigo então. Vamos orar, vamos conversar com Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Santo Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por nossas vidas e pela reflexão dessa noite, Pai. Fala conosco e nos abençoa, Pai. Fala com cada um de nós, alcança-nos, Pai, no lugar onde estamos. Nos convida, Pai, a nos dobrar diante da Tua verdade, ao mesmo tempo em que relevamos, nos afastamos e até mesmo rejeitamos, Pai,
aquilo que poderíamos dizer que é a própria vontade nossa, o próprio desejo nosso, porque a tua vontade, sim, é boa, perfeita e agradável. Bom, como eu já anunciei, o Eugene Peterson vai convidar então a refletir a partir desse capítulo do livro, esse capítulo que chama As Escrituras como um Texto, a esse debate do quanto de nós mesmos é suficiente ou é bom para a nossa formação. Bom, na verdade, ele já começa o primeiro capítulo falando sobre a nossa formação e sobre como somos formados. Deixa eu só lembrar vocês e apresentar para vocês o Eugene Peterson, esse senhor aí simpático, que infelizmente já faleceu. É ele que escreve então este livro e hoje o convite dele é As Escrituras como um Texto. E esse é o primeiro capítulo que nós vamos estudar. Começando aí nesse capítulo a refletir justamente a questão da revelação, dessa revelação. Os fundamentos para a nossa espiritualidade, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, não pode estar em nós mesmos. É um grande erro quando nós baseamos o que está dentro de nós como um referencial para a espiritualidade. Isso foi um pouco rechaçado no capítulo anterior, quando ele fala sobre essa questão da experiência pessoal ser uma referência para dizer que alguém é santo, para dizer que alguém é puro, para dizer que alguém é de fato convertido. E isso não funciona, não dá muito certo, porque nós somos pecadores. Por mais que possamos fazer, é mais ou menos como você usar um molde que é o molde de alguma coisa como molde. Então, você tem um molde primário, principal, feito de um material, de um material mais bruto, um material menos volátil, um material que não muda conforme a temperatura, um material bom. Aí você, a partir dele, tira um molde de papelão. Você usa uma vez, usa duas vezes, vai usando. Esse molde ele vai ficando estragado. Ele não é uma boa referência. Ele pode ser uma boa cópia, mas não é uma boa referência. Não dá para você usar ele como um referencial. E é isso que nós não somos. Não somos um referencial. É por isso que quando eu estudo a Bíblia com vocês, antigamente, quando eu era pequenininho lá em Barbacena, no início do seminário, às vezes a gente escrevia uns sermões do tipo, sejamos como Noé, né? E aí pega Noé como uma referência. E você pega Noé porque Noé viu graça diante de Deus, porque Noé foi usado, porque Noé foi diferente de todo mundo, porque Noé, apenas a família de Noé e Noé entrou na arca, seja como Noé. E aí você pega Noé e coloca Noé como uma referência, começa a falar as coisas boas que Noé fez e quando você pega, joga tudo isso para a pessoa começa a comparar Noé e usa um molde, cópia de papelão, como uma referência. Aí, quando você passa do capítulo 6 e 7 de Gênesis, você vai descobrir que Noé encheu a cara, se perdeu, teve lá uma confusão com o filho dele, andou peladão por aí, deu um maior escândalo. E aí? Ou então você pega Davi. Olha Davi, vamos ver. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Olha que molde joia. Hã? O homem segundo o coração de Deus. Não, esse tem que estar ali. Não, pode ser, olha o molde, coloca o original e, pô, tá ali, ó. Tá juntinho. E porque Davi é um homem segundo o coração de Deus, Davi atacou o leão, Davi derrubou o urso, Davi derrubou Golias com uma pedrada na testa, Davi isso, Davi aquilo, Davi adulterou, Davi descuidou da criação da própria família, Davi foi relapso com os seus filhos, Davi é um molde quebrado. Então, todas as vezes que eu estudo com vocês personagens bíblicos, eu tento usar o personagem bíblico como mostrando o que Deus está fazendo na cena, geralmente, e o foco é Jesus. É sempre Antigo Testamento, Novo Testamento, foco é Jesus. Jesus é o molde perfeito. Aí que tá. Como nós somos formados, somos construídos através daquilo que nós conhecemos, conversamos, estudamos, lemos e tudo mais, acontece que as nossas próprias experiências muitas vezes viram um referencial para você dizer
se está dando certo, se não está, de como você faz. Você pergunta, como é que você estuda a Bíblia? Você pega a sua experiência. Como é que você é a sua espiritualidade? Aí você fala da sua experiência, fala do que você sente. É, já ouvi uma pessoa me dizer isso uma vez, né? Eu perguntei como é a sua oração? Quando você ora? E a pessoa, não, sabe, pastor, eu não tenho assim um padrão de oração, porque eu e Deus nós temos um relacionamento livre, sabe? Deus fala comigo quando Ele quer, eu falo com Ele quando eu quero, e a gente tem esse relacionamento baseado em quê? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus, que era o Filho do Deus vivo, que era o próprio Deus encarnado, separava momentos para a sua oração. E Jesus fazia orações aleatórias? Fazia, mas o ministério dele não era baseado nas orações aleatórias. As orações aleatórias de Jesus aconteciam quando os eventos também eram aleatórios. Fora isso, o texto vai nos dizer, e várias vezes, que ele costumava se retirar para orar. Esse é o padrão bíblico, Jesus Cristo. Bom, dito isso, a gente vai pensar então sobre a nossa formação, e aí vem então a maneira como Deus vai nos ensinar, ou como Deus vai nos ajudar nesta formação da nossa espiritualidade. Por isso mesmo, a palavra dele, a Bíblia, não é chamado, ela não tem um nome de manual. A Bíblia não tem um nome de manual, ela não é uma apostila, ela não é um tutorial, assim, do passo a passo de como ser feliz. Não, muito pelo contrário. A Bíblia, ela é uma revelação. Ela é uma revelação. E isso tudo tem um certo princípio, para a gente parar para entender. A Deus, ele não nos deu instrução. Deus, ele não nos deu informação. É muito mais, aliás, do que informação. É uma linguagem pessoal de alguém que se revela a nós. Entenda como isso é precioso e como isso é importante. Deus não quis me ensinar uma lição, não quis te ensinar uma lição, Ele não quer apenas te dar uma informação. Deus, Ele quer ser conhecido por você, Ele se revela. Não é você saber sobre Deus, mas é você conhecer Deus. Esse é o nome que é dado para essa escritura sagrada. Revelação especial de Deus. Tá, ponto cabeça. Revelação especial de Deus. Esse é o nome que é dado para esse livro. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Aquela hora só estava a Meg, agora a gente está com mais de 20 pessoas online, então deixa eu cumprimentar aqui. Ó. Tá a Meg está com a gente, a Meg foi a primeira que chegou. Ela que inaugurou a sala aqui. Chegou, já varreu a sala, separou as cadeiras, tô brincando. A Adriana está com a gente, a Patrícia, o Pedro, o Renato, Douglas, a Miriam está aí com a gente, a Ericleide. Ô Ericleide, como que você tá, querida? Saudade de você, da sumida, hein? Eu não ando vendo você nas nossas lives. A Marta está com a gente, hoje a Marta e o Felipe vieram aqui, gravaram vários devocionais, já tem devocional pronta com o Felipe para amanhã já, vocês vão receber em áudio, tá? Não esquece que é só mandar o recadinho pro nosso WhatsApp que a gente responde com as devocionais diárias. Marta gravou. Logo, logo tem a voz da Marta, voz de professora, né? Gravando o devocional. Tá a Thaís, né? Tá aqui a visitante lá de Hortolândia. Quando acabar a pandemia, esse pessoal que fica visitando a gente vai ter que vir pessoalmente, tá? Tem o pastor Marcelo lá do Rio de Janeiro, que tem visitado a gente, o Rodrigo lá de Indaiatuba, a Thaís lá de Hortolândia. Não sei como é que o Marcelo vai vir do Rio de Janeiro para cá, mas vai ter que vir. Tá o Luiz Fernando também. E a Patrícia fazendo um afago no coração da prima dela aí. A Thaís é prima da Patrícia, tá, gente? E vamos ver lá no Facebook como é que tá. No Facebook a gente também tem lá um grupinho de pessoas assistindo, ok, mas só que ninguém se manifestou. Ninguém deu boa noite aqui, hein? Pessoal, dá boa noite. A gente fica feliz, é gostoso quando o pessoal se manifesta, quando dá um oizinho pra gente, né? Deixa eu voltar aqui. Então, nesse início desse capítulo, então, peraí, botão errado. Aí então Eugene Peterson nos vai lembrar deste detalhe, que a Bíblia é uma revelação, e é uma revelação
pessoal, por isso Deus usa uma linguagem pessoal e não é uma linguagem informativa ou uma linguagem motivacional, né? Eu já comentei com vocês em outro livro, em que o Eugene Peterson trata sobre essas linguagens, né? A linguagem informativa é aquela linguagem matemática, de medida, de explicação, que diz como a coisa foi, como aconteceu. As crianças, quando elas começam a estudar, elas começam a construir os pensamentos usando a linguagem informativa, né? Primeiro dia de escola da criança, ela chega correndo para você e fala, né, mamãe, papai, hoje eu brinquei com massinha, eu recortei um desenho, eu pintei, eu furei, eu brinquei, eu não sei o que lá, eu fiz isso, eu contei, eu cheguei na escola a tal hora, depois eu comi tal lanchinho, depois eu fui diz oi para um amiguinho, diz oi para outro amiguinho, conheci o nome desse, o nome daquele, e ele vai falando, vai falando, vai falando. Você cansa de ouvir tanta informação, mas ele está com a linguagem informativa ativa, ele está lá funcionando, ele precisa informar, precisa dizer, né? Aí vem a linguagem motivacional, que é aquela linguagem que te vende algo, né? Mais ou menos nesse sentido. A informativa descreve. Essa aqui é uma caneta verde que não está aparecendo, porque ela é verde, né? O fundo aqui é verde, então ela some. Então eu tenho uma caneta aqui na minha mão, e aí diz a cor dela, o tamanho dela, como que ela escreve, tá? É uma caneta verde. O motivacional vai dizer: você precisa dessa caneta. Isso faz falta para você. Você não vai ser o mesmo depois que você começar a usar essa caneta. Seus textos ficarão mais bem marcados. Você vai se lembrar das coisas. Aliás, você merece uma caneta dessa. Esse é o motivacional. Deus não usa essas linguagens para falar com a gente. Deus usa uma linguagem pessoal, afetiva. Essa é a linguagem que Deus usa. Essa é a maneira como Ele nos transmite. Essa é a linguagem do nosso filho quando quer um colo. Essa é a linguagem da nossa filha quando quer um abraço. Essa é a linguagem do namorado, da namorada, quando quer um carinho. Essa é a linguagem que a gente usa quando a gente elogia alguém que a gente gosta muito. Essa é uma linguagem que a gente usa quando a gente pede socorro para uma pessoa. Ou quando a gente socorre alguém e vai até ela para ajudá-la. Essa é a linguagem pessoal. É uma linguagem carregada de afetividade e que tem interesse na pessoa e não no que ela possui. É assim que Deus revela essa palavra maravilhosa para a gente. Então, a gente tem o que eu posso chamar aqui de o Deus revelado. E chegou agora o Oscarlino também. Boa noite. Boa noite, Oscarlino. Seja muito bem-vindo, viu? Então tá aí, então, Deus revelado. Como Deus se revela, então, nas Escrituras Sagradas? Isso aqui vai ser muito legal de compartilhar com vocês. Como Deus se revela na Escritura. Vamos pensar aqui no texto bíblico antes dele ser empacotado num texto brochura como esse aqui, tá? Antes disso, a gente tinha a Torá, que era o texto do Antigo Testamento, o Pentateuco, na verdade, e que estava com o povo, e o povo usou a Torá durante muito tempo. Momento em que também são escritos os profetas, a gente tem os escritos, né, que tem aí salmos, cantares, e bastante livros históricos, e esse conjunto, esses três conjuntos formavam, então, o que o judeu conhecia por Antigo Testamento, sendo que você tinha ali a Torá, como a lei, né, a lei, e os profetas e os escritos. E você vai ouvir várias vezes essas três palavras, né? A lei, os profetas e os escritos, quando alguém se refere aos textos sagrados do Antigo Testamento. Jesus vem na Terra, tem plenitude dos tempos, ele encarna, nasce da Virgem Maria, ele cresce lá em Nazaré, se desenvolve, um carpinteiro maravilhoso, profissional muito bom, mas tinha uma missão.
E então ele começa a sua missão, o seu ministério com 30 anos de idade, e ele, no seu ministério, ele traz alguns discípulos para acompanhá-lo, ele treina, ele ensina, ele se doa para essas pessoas, e ele então se doa para todos nós, entregando a si mesmo a morte, morte de cruz. Terceiro dia ele sobe aos céus. Aliás, terceiro dia ele ressuscita e então se apresenta aos seus discípulos e por uma dezena de dias, 50 dias aproximadamente, ele caminha com os seus discípulos até as vésperas do Pentecostes, quando então ele sobe aos céus. Os discípulos continuam o trabalho. E então, aquilo que os discípulos começam a desenvolver nessa igreja que está nascendo, nessa igreja que está surgindo, eles não tinham condição, eles eram a testemunha. Você tinha os livros, para cá, os livros estão para esse lado, os livros, a Torá, os profetas e os escritos que eram usados, mas você tinha agora o conhecimento do testemunho de Jesus. E os discípulos é quem tinham um testemunho. O testemunho verbalizado acerca de Jesus passou a ter também um peso canônico de palavra para essa igreja que está surgindo. Só que os discípulos não podiam estar em todos os lugares. Como eles não podiam estar em todos os lugares, assim como nós não podemos estar agora no mesmo lugar, todos juntos, na época dele não tinha YouTube, senão eles faziam uma live. Então o que eles faziam? Escreviam cartas e mandavam então as cartas com seus ensinamentos, com suas correções a respeito das doutrinas, quando alguém errava alguma coisa, com sua disciplina, com orientações para essa igreja. Então você tem o início, as cartas sendo escritas. Aí você também tem os evangelhos sendo escritos também. Então você percebe, quando você começa a estudar a história desses textos sagrados, de todos estes, começa-se a perceber, a ter a noção de que existe uma continuidade autoral. Ou seja, a Torá, a voz que fala, que se revela na Torá, nos profetas e nos escritos, também é a voz que se revela nas cartas e nos evangelhos. É uma única voz ecoando. É lógico, ninguém teve um eureka e disse, eu acho que é tudo Bíblia. Eu acho que é tudo revelação. Não, isso é um processo que durou muito tempo, aproximadamente 100 anos aí de estudo, de reflexão, de teólogos piedosos que conseguiram agrupar esse compêndio todo. Eu acho que ainda está faltando aí nesse bloquinho aí, entre cartas e evangélicos, também um histórico que seria Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos seria um livro histórico. Mas, de qualquer forma, esse compêndio aí, esse agrupamento de falas, era a produção da mesma voz falando. E houve essa percepção, houve então essa notação. O Deus revelado, ele não se revelou apenas no Antigo Testamento, se revelou agora nos textos que foram produzidos durante a Nova Aliança, ou o que nós chamamos de Novo Testamento. Ok? Isso então é o que a gente percebe. Bom, agora que a gente tem toda essa voz revelada, essa única voz revelada em toda a Bíblia, ela é a mesma voz, mas ela aparece, é uma única voz, mas ela aparece de três formas diferentes, que nós então chamamos de Trindade. O início desse século, né, que percebe e nota a Bíblia como desculpa, voltei. A garganta fechou aqui de repente. Que nota a Bíblia como uma voz revelada, começa a perceber que essa mesma voz fala de três formas diferentes, ou por três pessoas distintas, que foi então chamado depois, posteriormente, de Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade. O Deus revelado é único, único, de natureza estável e coerente. Isso que a gente aprende quando a gente lê os textos do Antigo e Novo Testamento.
O nosso Deus, no entanto, se revela em três pessoas e sua essência é relacional e pessoal, né? O que significa isso? O que significa que as Escrituras, ela não é apenas um texto apenas para ser lido, de forma alguma, não é um texto só para ser lido, é um texto para a gente se relacionar, para a gente se relacionar. Agora, a questão da Trindade, para a gente entender dessa voz que fala de três formas diferentes, em três pessoas diferentes, sendo uma só, não foi algo que foi criado teologicamente. Não teve um teólogo que acordou um dia e disse: eu vou criar aqui uma doutrina para a gente poder. Não, não foi. Ela foi uma percepção. Foi notado, foi percebido, foi uma revelação, na verdade, uma iluminação a partir dessa revelação, né? Isso, iluminação. Iluminação, inspiração, iluminação. Ótimo. Inspiração para quem escreveu, iluminação para quem percebeu. Bom, isso então vai nos levar então a essa reflexão de que esse texto que nós temos, pessoal, escrito por um Deus, é muito mais, vai muito além de um texto, vai muito além de apenas um texto, é muito mais do que isso. A Bíblia, ela é contentora de um conhecimento inesgotável e por isso é alvo de muitos interesses, além da leitura pessoal e relacional. Então, qual que é o problema? Há quem use apenas a Bíblia. Há quem apenas a use, apenas quem tem interesse no que ela diz. Por exemplo, a Bíblia tem aqui informações que vai te ensinar a ser um bom líder. E aí você pega princípios bíblicos e escreve um livro chamado Monge Executivo, né? Que fala sobre o líder que serve, que é o que Jesus foi, e ganha dinheiro com isso. Tem gente que usa a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia para querer conquistar, às vezes, conhecimento específico histórico, para resolver um problema, porque está passando mal, porque está em depressão, porque a Bíblia vai me acalmar, a Bíblia vai me mostrar, a Bíblia ela é apenas um instrumento para se conseguir algo. Ela não passa de um mero instrumento, de um mero artefato religioso que a gente pode usar. E a verdade é que ela nos ajuda também, mesmo nesse sentido, tá? Há quem busque seus desafios intelectuais, ou busque apenas respostas para uma vida saudável, ou ainda aqueles que buscam por inspiração em suas páginas. E quer saber? A Bíblia socorre todas essas pessoas. Mas só que ela é muito mais do que isso. Ela é um texto para ser recebido. Para ser recebido. Tem um texto aqui do C.S. Lewis. Deixa eu compartilhar com vocês. Espera aí, deixa eu sair daqui de cena. Aí. Uma pessoa que recebe é como alguém que é levado para um passeio de bicicleta por um homem que conhece as estradas que ele jamais explorou. O outro, o que usa a Bíblia, é como alguém que instala um motor pequeno na sua própria bicicleta e então anda por estradas que já conhece. Essa é a distinção que ele coloca no livro entre aquele que usa a Bíblia, vê nela apenas como uma referência para estudo, uma referência para conhecimento, para material, para instrução, para te fazer apenas um pai melhor, um marido, e ela faz tudo isso, tá? Não estou dizendo que não. Leia a Bíblia e você vai encontrar respostas para todas essas questões, mas só que ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais que isso. Por isso que ele coloca no tópico anterior que ela é para a gente se relacionar, é para a gente relacionar com a Bíblia e não apenas usar a Bíblia. E quem se relaciona com a Bíblia são esses que a recebe, que a acolhe, faz dela mais do que um instrumento, mas uma companheira de meditação. Nesse sentido. E aí, então, a gente tem que ver
Por que isso não acontece? Se isso parece tão bonito, você talvez esteja me ouvindo falar aí, pensa, mas pastor Sandro, isso é tão bonito, isso é tão verdadeiro, isso é tão legal. Nossa, por que as pessoas não fazem isso? Por que não é comum a gente fazer isso? Por que não é comum as pessoas terem a Bíblia como alguém com quem se relaciona? Porque é o Deus revelado, a revelação especial de Deus. Bom, existem várias respostas para isso, mas talvez a mais significativa que o Eugene Peterson compartilha com a gente é por causa de uma suposta trindade, a falsa trindade, que ele chama de, cadê aqui o texto? A trindade substituta. Essa trindade. É por causa da trindade substituta que a gente não se relaciona ou não recebe de forma adequada a voz da trindade que está nesse livro. E como isso funciona? Bom, essa Santíssima Trindade são três coisas evidentes na vida do ser humano, que são as nossas santas necessidades, o nosso santo desejo e o nosso santo sentimento. São essas coisas que nos atrapalham, são essas coisas que nos afastam de nos relacionarmos de forma tão especial com a palavra de Deus. Minhas necessidades não são negociáveis. Isso é um resumo que eu fiz aqui dessa parte do livro. Meus direitos são fundamentais para a minha identidade. As minhas necessidades de realização, expressão, afirmação, satisfação sexual, respeito, necessidade de seguir o meu próprio caminho proporcionam um fundamento para a centralidade do meu eu. Assim pensa, assim diz a sociedade em que vivemos hoje. A nossa necessidade pessoal vem antes daquilo que a Bíblia diz que é de fato necessário para a sua vida. Mas do nosso santo desejo, né, e ele chama isso de necessidade, desculpa, a santa necessidade, necessidade de transcendência. Desejo por uma vida mais ampla. Os meus desejos evidenciam meu crescente senso de reino. Eu treino a mim mesmo para pensar grande, porque eu sou grande, importante e significativo. Eu sou maior do que a vida e por isso exijo mais e mais bens e serviços. Os frutos do Espírito, nesse sentido, são apenas consumo e as aquisições, né? É interessante a gente perceber que ele escreveu esse livro há tanto tempo e como ele é tão real, não só para os nossos dias, mas também para os dias de João, quando ele teve a revelação do Apocalipse, para os dias de Noé também, para os dias, porque na verdade ele fala de um homem pecador que sempre existiu e que sempre que sempre foi assim. Então não importa, a cada época tem a sua intensidade de algumas questões, mas todas elas revelam que somos pecadores e somos assim, egoístas. São as nossas santas necessidades, os nossos santos desejos e a cereja do bolo, nosso sentimento. Oh, como é difícil lidar com o sentimento, hein? Olha só o que ele diz aqui. Sentimento de significado espiritual. Os meus sentimentos são a verdade do que eu sou. Qualquer coisa ou pessoa que possa me oferecer êxtase, excitação, alegria ou estímulo com conotações espirituais validam a minha soberania. E isso, é claro, envolve o emprego de enorme elenco de terapeutas, agentes de viagens, utensílios e máquinas, recreações e entretenimento para expulsar os demônios do enfado, da perda ou do descontentamento. Todos os sentimentos que solapam ou colocam em risco minha soberania pessoal. Então tá aí. O homem tem um coração enganoso. E quando ele se baseia em si mesmo para ter uma referência de experiência espiritual, ele cria a falsa trindade, o que impede de conhecer a verdadeira trindade. É neste contexto que esse livro sagrado não é recebido.
é apenas usado como um manual de primeiros socorros. Apenas isso. E não passa disso. Você não conhece Deus. Você apenas se informa sobre Ele. Você não se relaciona com Ele. Você apenas fica sabendo quem Ele é. A falsa trindade, ela é natural no ser humano, porque somos egoístas, enganosos, como eu disse, como diz já o Salmo, como diz Jeremias. Quem vai confiar nesse coração, não é mesmo? Mas crescemos assim. Desde que aprendemos a usar a colher e podemos começar a escolher diferentes tipos de alimento para se alimentar, a nossa vontade começa a ser aguçada. A gente começa a escolher aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos. E principalmente se uma família cria o seu filho sem os limites necessários, se, por exemplo, a criança é ela que é a dona do controle remoto em casa, muitas vezes é assim que funciona, né? A criança que é a dona do controle remoto. Se ela não aprendeu a ter os limites, ela tem apenas essa falsa trindade sendo cada vez desenvolvida como um grande ego que vai tomando conta de toda a experiência da vida dela. E aí, quando ela tiver a oportunidade de se relacionar com Deus e Deus dizer para ela, me dá o controle, assim como ela sempre fez, ela vai fazer com Deus. Não, o controle é meu. Sou eu quem escolho. Sou eu quem decide. Essa falsa trindade nos afasta, então, dessa realidade. Olha o que o Eugene Peterson fala a respeito disso. A nova trindade não descarta Deus ou a Bíblia. É verdade. Mesmo pessoas que são assim gostam de Deus, gostam da Bíblia, vão na igreja, assumem ministérios, estão à frente de várias coisas, se envolvem. Aliás, pessoas assim têm tendência a gostar de estar à frente porque justamente tem um ego aflorado e por causa disso tem uma necessidade de estar em voga, de estar visível, de estar aparecendo. E não que toda liderança seja assim, claro que não, longe disso. Graças a Deus, muitos líderes são piedosos, são servos e não vivem em função da falsa trindade, mas muita gente escala a liderança por causa desse sentimento falso que mora dentro dele mesmo. Um grande ego inchado, flácido, tosco, desejoso de fazer as próprias vontades, necessidade, desejo e sentimentos. Então ela não descarta Deus ou a Bíblia, mas coloca os dois a seu serviço. Deus e a Bíblia são meus mordomos, eles me servem. Nossa cultura é tão expressiva nesse sentido que não nos damos conta de que trocamos a autoridade divina pela nossa própria autoridade. Nenhum de nós está imune a esse perigo. Nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos, muitas vezes, a, a esse conflito da vontade de Deus e na nossa vontade. Aliás, o apóstolo Paulo, que também é tido como referência, lembra? É uma referência torta, de papelão, uma cópia do original que não deve ser usado exatamente como referência. Mas quando você olhar para o apóstolo Paulo, olhe para ele apontando para Cristo e não apenas nele mesmo, ok? Porque ele, enquanto ser humano, é pecador. A gente tem que olhar para Cristo. Mas olhando para ele através de Cristo, aí então por isso que ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em algumas versões, sejam meus imitadores naquilo que eu imito Cristo. Porque quando eu imito a mim mesmo, esquece, esquece. Mas o que Paulo fala? Paulo fala que ele está em constante conflito. Aquilo que ele deseja, aquilo que ele sabe que é bom, aquilo que ele sabe que ele é perfeito, que é agradável, aquilo que tem que ser feito, ele não faz. E aquilo que é odioso, aquilo que ele mesmo não gosta, aquilo que ele não queria fazer, ele acaba fazendo muitas vezes. Essa briga interior, esse conflito nosso entre as nossas vontades e a vontade de Deus operando em nós. Bom, precisa ter uma saída, precisa ter uma solução.
E para essa questão, então, nesse capítulo aqui, recapitulando o capítulo, Eugene Peterson nos convida, primeiro, a perceber a evidente realidade da pessoa revelada nesse livro sagrado. Não é um livro de instrução, não é um manual, mas é um livro para ser revelado, que é revelado a nós, aliás, para ser conhecido, para a gente se relacionar. Deus que fala aqui é um Deus trino e fala de uma forma pessoal. O que nos impede de nos relacionarmos diretamente com Ele é uma falsa trindade que compete com a verdadeira trindade revelada nas Escrituras. E para a gente evitar que isso aconteça, existe uma dica que o Eugene Peterson dá para a gente. Coma este livro. Coma este livro. É isso que ele insiste. É preciso comer este livro. Ao comer esse livro, creia numa realidade sobre nós. Não sabemos o suficiente para conduzir as nossas vidas, meu querido. Caia a ficha e entenda de uma vez por todas, você não dá conta. Você não, se o homem fosse capaz, se o homem tivesse condição, Cristo não precisava ter encarnado e ter vindo ao mundo para salvar o homem. Ele se virava, mas não damos conta. Você não é uma boa referência para si mesmo. Você não é as suas experiências pessoais, a sua experiência de vida, não é isso que deve ser um norteador, que deve ser o GPS espiritual para a sua vida. Não confie em você nesse sentido, não confie em você para isso. Coma este livro. Coma este livro. Ainda, este livro também fala sobre Deus, um Deus auto-revelado que também revela como o mundo é e como nós somos. Olha como Eugene Peterson termina este capítulo. João comeu o livro. Ele não foi numa biblioteca para aprender algo. Ele se sentou numa mesa e fez uma refeição. É esse o convite que eu tenho para você, é esse convite que eu tenho para todos nós, para nos sentarmos, fazermos uma boa refeição. Uma prática para você. Responda para si mesmo. Como vai o seu relacionamento com este livro? Não, eu não perguntei como é que está a sua leitura diária. Não é isso. Não vá para a Bíblia com fome de aprender. Vá para a Bíblia com fome de conhecer. Quando você for fazer a sua leitura diária amanhã, e eu espero que você faça, alguns talvez ainda hoje à noite, eu quero que você faça uma oração. Ore assim. Espírito Santo de Deus, agora que eu vou ler esta escritura sagrada, alguns trechos desse livro sagrado, eu peço que o Senhor me alimente com ele, porque eu quero conhecer-te mais e mais. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, que Deus cuide de todos nós neste processo de conhecer a Deus cada vez mais. É inesgotável, foi a primeira coisa que eu disse aqui. É uma fonte inesgotável. É como comer chocolate. Você nunca fica satisfeito. Sempre tem um espaço para um pouquinho mais. E nem é um bom exemplo, porque até mesmo de chocolate a gente se cansa. Mas desse livro querido, não dá.